Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Laravel 7. Essa aula é uma aula de relacionamentos. Meu nome é Mário e o objetivo da aula de hoje é mostrar um pouquinho o diagrama entidade de relacionamento, quais são os tipos de relacionamento que a gente pode ter, alguns deles pelo menos, né? Quais são as vantagens de se utilizar relacionamentos no Eloquent, por que a gente deve usar, o que ele facilita, né, na nossa vida. Vamos fazer a implementação dos relacionamentos que estão na apostila e no final vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem mais tarde essa questão do relacionamento. O objetivo da aula de hoje é mostrar um pouquinho para vocês o conceito de relacionamento e também, né, ensinar como que a gente implementa o relacionamento entre duas models em um sistema Laravel. Bom, para começar, a gente tem aí um diagrama de entidade de relacionamento, né, uma figura que ilustra um diagrama. Provavelmente a maioria de vocês já conhece, já teve contato com esse tipo de diagrama, né, em algum momento, seja, né, na teoria, ou seja num curso, seja no dia a dia de vocês mesmo. E as classes, né, ou as entidades de um sistema, geralmente elas vão precisar ter algum tipo de relacionamento entre elas, né? As classes isoladamente elas têm algum sentido, mas elas elas se relacionando entre si, elas vão ter um significado mais claro, né, dentro de um sistema. E como que funciona isso? Basicamente, né, o diagrama entidade de relacionamento ele consiste nesses retângulos. Cada retângulo vai ser traduzido em uma entidade. O que é uma entidade? A entidade, depois, no diagrama de classes, vai ser uma classe, né, e no final das contas, na hora que você modelar do banco de dados, cada entidade aqui vai virar uma tabela potencialmente. Dentro de cada entidade a gente tem os atributos. Cada atributo vai virar um campo, né, da nossa tabela, né, quando a gente for modelar em banco de dados, né, e cada entidade se liga uma com a outra através dessas linhas que representam justamente o relacionamento. O tipo do relacionamento que a gente vai ter entre cada entidade, ele é expresso aqui por uma cruz ou bolinha, ou por esse tipo pé de galinha aqui embaixo, que cada um vai demonstrar um tipo de relacionamento que o diagrama vai mostrar, né? Bom, para começar, a gente tem aqui a nossa entidade sala, né, que tem lá os seus atributos ID, nome, quantidade de alunos, ativo, projetor responsável, ID, como nós fizemos na aula passada. E o primeiro relacionamento que a gente vai implementar é o relacionamento entre a sala e a lousa. A lousa também é uma das modas que a gente já implementou. Se você não implementou, você pode implementar. Já pode fazer esse exercício, né, de traduzir esse diagrama aqui em uma tabela. Na verdade, o que vai acontecer? A gente vai criar uma migração da tabela da classe do model lousa, né, que vai ter ID, sala ID e modelo, basicamente. Bom, o jeito que elas se relacionam aqui está, né, demonstrado através dessa cruzinha e dessa cruzinha com bolinha. O que quer dizer isso? Quer dizer que a sala ela se relaciona, ou ela contém, ou ela tem, né, o tipo de relacionamento ele não é descrito
muito tão nesse modelo, né? Apesar de ter outros modelos que que o relacionamento ele tem uma explicação, mas não nesse caso, no caso que eu estou mostrando aqui de exemplo. Mas aí, o importante é que cada sala ele contém 0 ou 1 da model lousa. O que significa isso? Significa que para cada sala a gente vai ter no máximo uma lousa. E o contrário, descrito por essa bolinha, quando a gente tiver uma lousa, ela vai necessariamente estar atribuída a uma sala. Certo? Então, como que isso funciona dentro do nosso sistema? A gente vai, no final das contas, ter um ID que vai relacionar, né, sala e lousa. Como que a gente vai fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco. O segundo tipo de relacionamento que eu gostaria de mostrar é aqui embaixo entre curso e aluno. Como que funciona isso? Do mesmo modo que o relacionamento de lousa e sala, então aqui a gente tem um relacionamento de que um curso está relacionado, aliás, um aluno está relacionado a um único curso. Ou seja, nesse nosso sistema, um aluno pode estar matriculado, ou estar inscrito, ou estar participando de apenas um curso, e somente um curso. Por outro lado, um curso pode ser cursado, ou pode ter vários alunos matriculados. Isso daqui é demonstrado aqui por esse pé de galinha. Né? O pé de galinha quer dizer, um curso, né, pode ter várias instâncias de aluno. Pode estar relacionado a várias instâncias de aluno. Outro diagrama possível, outro tipo de relacionamento possível, é um relacionamento em que muitos vão estar relacionados com muito. Esse é um tipo muito comum, né? Assim como o de 1 para n aqui. Só que esse tipo de relacionamento demanda que a gente tenha uma tabela intermediária ou uma tabela pivô. O que acontece? Para que a gente tenha uma sala se relacionando, várias salas se relacionando com vários professores, a gente precisa criar uma tabela intermediária, porque se a gente criar uma sala ID aqui desse lado, eu não consigo, né, fazer com que uma sala esteja relacionada a vários professores. Do mesmo modo, se eu criar o sala ID desse lado, eu não consigo fazer com que vários professores, com que várias salas estejam relacionadas com vários professores. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que criar aqui uma tabela intermediária, que a gente vai chamar de tabela pivô, que vai conter, né, o ID da sala e o ID do professor. Mas também pode conter outros atributos desse relacionamento. Nesse caso, né, esse pivô sala-professor, ele tem um atributo horário, mas poderia ter muitos outros, ou também poderia não ter. Mais pra frente também vai ficar um pouco mais claro essa questão. Então, e como que isso a gente implementa em um sistema Laravel? É o que a gente vai mostrar aqui no próximo slide, que é os relacionamentos no Laravel. O Laravel ele já tem um jeito, um padrão, de que você consegue especificar dentro da model como ela se relaciona com as outras models do sistema. São 3 tipos de relacionamento básicos, né? 1 para n, para n, que a gente vai ver no curso. Tá? O 1 para 1, uma model se relaciona somente com uma outra model. Como o nome já diz, 1 para n também, uma model para n, e n para n, n models para outras n models. Então, por exemplo, aqui no tipo 1 para 1, a gente tem esse exemplo aqui. Cada sala
pertence a uma lousa e cada lousa somente pertence a uma sala. Bom, nesse caso, o que a gente tem que fazer, né, para implementar esse relacionamento dentro do Laravel? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um campo sala ID na tabela lousas. Ora, mas se o relacionamento é de 1 para 1, não poderia criar um campo lousa ID na tabela sala? Bom, poderia. O relacionamento 1 para 1, ele tem essa característica de ser simétrico. Então, você pode implementar do lado de lá ou do lado de cá. Você tem essa liberdade para né, implementar onde você achar que é mais lógico, né, para quem está dando manutenção do banco de dados. Tanto o ID para o lado de lá ou para o lado de cá vai funcionar da mesma maneira, só que a diferença é que quando você vai implementar na model, você vai usar esse método belongs to de um lado e o método has one do outro. Bom, se você implementar, né, em vez de sala ID como lousa ID, você vai ter que trocar esses dois métodos, mas funciona de qualquer forma. Bom, então eu crio um método com o nome da classe da model que eu quero relacionar. Então, nesse caso, dentro da model lousa, eu vou criar um método sala que vai retornar o this, o belongs to, né, que eu pertence a sala class. Analogamente, dentro da model sala, eu preciso criar um método com o nome lousa que retorna o this has one, né, que eu tenho um lousa class. Ou seja, aqui eu estou falando dentro da model lousa que ela tem que ela pertence à sala, e estou falando dentro da model sala que ela tem uma lousa. Bom, na hora que a gente for recuperar, né, quais são os atributos desse relacionamento, o que a gente faz? A gente simplesmente vai chamar aqui, por exemplo, dentro de uma instância da model sala, a gente vai chamar o atributo lousa. Note que não é um método que a gente vai chamar, é um atributo. E o atributo lousa, ele simplesmente vai ser uma array associativa de todos os atributos da lousa. Então, no caso, a gente tem modelo, somente modelo. Então, a gente pode obter o modelo da lousa associado a uma determinada instância, né, da model sala, através desse simples código aqui. Bom, quando a gente passa para o relacionamento 1 para N, é muito parecido. Por exemplo, a gente vai ter esse exemplo aqui: cada mesa pertence a uma sala, mas uma sala pode conter várias mesas. O que a gente vai fazer? Primeiro, dentro do banco de dados, a gente vai criar um campo sala ID na tabela mesas. E dentro das models vai funcionar igual, né, com o belongs to, só que tem aqui dois detalhezinhos, né, para quando o relacionamento é 1 para N, que lógico, em vez de has one, a gente vai ter o has many, e o nome do método que a gente criar vai ter o S aqui no final, ou vai estar no plural, né, dependendo do plural. Bom, então, dentro da model mesmo, a gente vai criar um método sala que vai retornar o pertence à sala. E dentro da model sala, a gente vai criar um método mesas que vai retornar o has many mesa. Bom, como a gente recupera os dados do relacionamento, é a
é bem parecido, né, com o relacionamento 1 para 1. A única diferença é que em vez da gente obter uma array associativa, quando a gente tem um relacionamento de 1 para vários, a gente vai ter uma array de array associativas. Então a gente vai ter o índice 0, 1, 2, dependendo de quantos forem os modelos criados. Aliás, de quantos forem as mesas que estão relacionadas à sala. Bom, no relacionamento n para n, então a coisa complica um pouquinho. A gente tem aquela tal da tabela intermediária, né, que a gente falou há pouco. Então, como que funciona? Vamos ver aqui nesse caso, nesse exemplo de que cada disciplina é cursada por um ou mais alunos e cada aluno pode cursar várias disciplinas. Como que a gente resolve isso? A gente não pode colocar o ID de nenhum dos lados, então a gente vai ter que criar uma nova tabela para a gente conseguir relacionar o aluno ID com a disciplina ID. Essa tabela, por padrão do Laravel, ela é o nome das duas models a serem relacionadas em ordem alfabética, separadas por um underline. Então, por isso que nesse caso é aluno underline disciplina. Poderia ser, por exemplo, disciplina underline aluno, se você configurar até daria, né? Mas o padrão mesmo do Laravel é em ordem alfabética separado por um underline. Então, se fosse um relacionamento entre disciplina e professor, seria disciplina underline professor. Do mesmo modo que as outras, a gente vai criar os campos aluno ID e disciplina ID. Tá. Dentro do nosso relacionamento lá, a gente tinha o horário. Então, a gente, dentro da tabela aluno disciplina, também cria um atributo horário. E o que muda nas models? Nas models, simplesmente, em cada uma das models, a gente vai criar um método com o nome da outra model, né, ser relacionada no plural, que vai retornar o this, belongs to many, ou seja, pertence a muitos, e o nome da outra classe, class. Simplesmente isso nas duas models. O outro lado a gente vai fazer o contrário, lógico, né, mas é a mesma função, né, o mesmo método que a gente vai usar o belongs to many, é tudo igual, só que o contrário, né? E como que a gente recupera, né, os dados do relacionamento? Bom, ela é meio que análogo. A única diferença é que em vez de uma array associativa, aqui a gente vai ter um objeto. É uma array de objetos. E o mais interessante é que dentro desse objeto a gente vai ter um atributo pivô. O atributo pivô vai conter os atributos justamente daquela tabela que tem o relacionamento entre as duas models. No caso, se a gente colocar dentro da tabela pivô, que no caso aqui é aluno, underline disciplina, se a gente colocar um campo hora, a gente pode retornar através desse atributo pivô. Do outro lado é a mesma coisa, né? Só muda a ordem. Se eu tenho uma instância de alunos, eu vou chamar o atributo disciplinas, o índice e o atributo que eu quero. Aqui também vale o atributo pivô do mesmo modo, exatamente igual, né, quando eu tenho a instância de disciplina. Então, terminada essa breve explicação teórica, vamos colocar a mão na massa, vamos implementar os exercícios da apostila a partir da página 144.